número 4, versículo de número 20. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abre comigo. Diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que eles sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Vou ler mais uma vez. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro. Repete comigo esta palavra: fornalha de ferro. Mais uma vez: fornalha de ferro. Irmãos, vocês não jantaram? Não almoçaram? Vamos. Fornalha de ferro. Agora valeu. Podeis tomar o vosso assento, por gentileza. Se ele me permitir, eu gostaria de pegar por introdução a esta palavra, a palavra do jovem, do pregador mirim. É a introdução da mensagem, irmãos. O que ele falou aqui, Maleninha? É a introdução dessa mensagem. Então, você permite? Cadê? Faz assim. Permite eu pegar? Então é a introdução. O que ele falou aí é a introdução desta mensagem. Irmãos, Moisés aqui está dizendo para os filhos de Israel que Deus os tirou da fornalha de ferro fora do Egito, para que eles se tornassem uma nação, um povo hereditário, povo da promessa, povo que herdou as promessas de Deus. Fornalha de ferro. Nós sabemos, irmãos, que todos nós temos uma fornalha de ferro. E como nós vemos a fornalha de ferro? Nós vemos antes e depois de uma fornalha de ferro. Antes e depois. Antes, durante e depois da fornalha de ferro. É o tema do meu sermão nesta noite. Já falei que a introdução é o nosso pregador mirim. Mas o tema do nosso sermão nesta noite: antes, durante e depois de uma fornalha de ferro. Irmãos, antes, quando nós olhamos para os filhos de Israel, nós vemos que antes deles passarem pela fornalha de ferro, que Moisés aqui está, logicamente, metaforicamente dizendo aos filhos de Israel que o Egito era a fornalha de ferro para os filhos de Israel. E nós vemos, queridos irmãos, que antes dos filhos de Israel passarem pela fornalha de ferro, nós vemos que há promessas na vida dos coluna, da base que ali foi construída a nação de Israel. Como por exemplo, Deus no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele diz para Abraão, em ti será bendita toda a nação da terra, farei de ti uma grande nação. Promessa, e tudo isso foi promessa. Deus prometeu para Abraão que Sarai, a sua esposa, ela seria mãe de reis, de príncipes, sairiam-se do seu lombo. Mas era promessa de Deus na vida deles. Todos que olhavam, viam promessas, como por exemplo, quando essas promessas começaram a se concretizar, nós vemos que veio Isaac também, aleluia, Deus continua ali, dando as promessas de que a dele sairia também uma nação, um povo. Aí de Isaac veio Jacó, aleluia, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, Rubens, aleluia, Aser, Naphtali, Zebulon e Judá, Levi, todos esses procederam dos lombos de Israel, mas era promessas, irmãos, aleluia, deles serem uma nação poderosa. Não passava-se de promessa, era promessa, porque era antes da fornalha. Nós vemos, queridos irmãos, que nos tempos de Jacó, houve-se uma grande fome, então Jacó, ele desce para o Egito. Eram 70 almas descendo no Egito, irmão, pastor, assim que cogita no capítulo de número 7, versículo
14 de Atos dos Apóstolos, fala que era 75 almas que desceram ao Egito. Nós vemos que quando eles chegaram no Egito, um pedaço da terra do Egito foi dado a eles, para eles plantar, produzir, criar os seus gados e assim por diante. Quando Jacó, com essas 70 e 75 almas, entra no Egito, era como se Deus estivesse pegando eles e colocando dentro do forno, aleluia, dentro da fornalha. Irmãos, a partir dali, nós não vemos mais falar da nação, do povo de Israel, como que eles agiam, como que era a vida deles ali no Egito. Por quê? Porque na ótica humana, quando os reis, os povos da terra olhavam, dizia: cadê a promessa na vida desse povo, na vida desta nação? Deus disse que eles seriam-se um povo forte, um povo poderoso. Por quê? Porque eles estavam no forno, eles estavam se fortalecendo, criando corpo, aleluia, se ali proliferando. Nós vemos, queridos irmãos, que no capítulo de número 1, a partir do versículo 1 do livro do Êxodo, nós vamos ver que ali, aleluia, os filhos de Israel, as 12 tribos estão ali, está crescendo, está prosperando, está se fortalecendo, se multiplicando. Mas só que na 18ª dinastia de faraós, aleluia, levanta-se um faraó, aleluia, que sobe no trono, que não conhecia José, não conhecia a história dos filhos de Israel. Quando ele olha para o povo, viu um povo mais forte, viu um povo maior do que o Egito. Então ele arquiteta um plano e diz: vamos parar esse povo aqui, vamos parar ele aqui, nós não podemos deixar eles crescerem mais, vamos parar eles. Por quê? Porque Israel estava no forno, a nação estava no forno de Deus, aleluia. Então ele arquiteta planos diabólicos para parar o povo. Vamos colocar neles, aleluia, juros maiores, vamos fazer eles, aleluia, fazer tijolos, vamos fazer com que eles constroem cidade. E na época foi construído 2 cidades celeiro, Pitom e Ramsés. Foi os filhos de Israel que construíram, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que ele colocou capitães, aleluia, para olhar e para subjugar os filhos de Israel. Mas tem uma palavra, irmão Elísio, que diz no capítulo 1, versículo de número 12 do livro de Êxodo: quanto mais eles oprimiam os filhos de Israel, mais eles cresciam, mais eles cresciam. Quanto mais eles oprimiam, mais eles cresciam. Sabe por quê? Porque eles estavam na fornalha, no fogo, de fogo ardente ali, e estava crescendo, aleluia. Queridos irmãos, nós vemos que quando eles viram, ou eles angustiaram por ver os filhos de Israel não pararem e cada vez mais se proliferar, crescer, o que ele faz? Ele mata os meninos ali, e quando ele está matando, jogando os meninos no Nilo para morrer, nós vemos que nasce Moisés, quando ele atinge a idade de 40 anos, nós vemos, queridos irmãos, que Moisés então sai, foi criado como filho da filha de Faraó, e agora aos 40 anos ele sai para ver o seu povo, e vê ali um egípcio afligindo ali o seu povo. Então ele se levanta, mata. No outro dia ele faz a mesma coisa, veja 2 hebreus discutindo, e ali Moisés, aleluia, ele sai do Egito, vai para outra terra, aleluia, e quando ele volta, Deus fala: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, volta, porque eu vou tirar ele da fornalha. Chegou a hora de eu tirar o meu povo da fornalha. Sabe por quê? Porque Deus agora viu em Israel que eles estavam prontos para ser uma nação poderosa. Deus agora vê em Israel que eles estavam preparados para ser uma nação poderosa. E quando algo que está no forno, na fornalha, está preparado, ele tem que ser tirado e ser colocado para todo mundo ver. Quando Israel, ele sai do Egito, ele sai como uma nação poderosa, como uma nação potente,
noite, quando nós lemos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos, queridos irmãos, que os povos que olhavam para Israel, via a nação como uma nação grande, uma nação iluminada por Deus, uma nação próspera, uma nação que não tinha um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de bronze, mas tinha um Deus invisível, que estava com as suas mãos estendidas e que multiplicava o povo, que abençoava o povo. Quando alguém ia espiar Israel pelos montes, pelas colinas, aleluia, e olhava para o povo, mas o que é que este povo tem? O que é que esta nação tem? Por que eles são tão felizes? Por que eles são tão inteligentes? Via, queridos irmãos, que à noite uma coluna de fogo, aleluia, guiava o povo de Israel. De dia uma nuvem de glória, os sapatos não se decompou nos seus pés, aleluia, a sua roupa não envelhecia, aleluia, a traça não comia. Por quê? Porque era um povo próspero, era um povo grande, era um povo temível, aleluia. Os povos testemunharam, aleluia, acerca de Israel e dizia: nossos corações estão desmaiados, não há, aleluia, esperança em nós, porque este povo vem povoando a terra, aleluia, por onde eles passam, aleluia, eles deixam as marcas dele. Esta era a nação de Israel, uma nação poderosa, uma nação grandiosa. Sabe por quê? Porque agora eles estavam vivendo pós-fornalha, agora eles estavam vivendo, aleluia, fora da fornalha, e Deus estava com as mãos estendidas para eles. Deus, como já foi dito aqui pelo pregador Mirim, Deus fez esse povo entrar na terra, aleluia, viver as promessas de Deus, viver aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, aleluia. No capítulo de número 17, versículo 3 do livro de Provérbios, o sábio Salomão, ele diz a seguinte frase: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas Deus, ele prova o coração. Aleluia. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que ainda não entraram na fornalha, para a pessoa que está vivendo promessas, aleluia, para pessoas que está recebendo promessa. E vem cá, irmãos, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Como é bom, aleluia, ver alguém se levantar e entregar uma profecia para a gente, dizer: meu filho, eu vou fazer na sua vida, meu filho, eu vou te prosperar, meu filho, eu vou te engrandecer, eu vou te levar para lugares que você nunca foi, eu vou te usar no louvor, eu vou te usar na pregação, eu vou te usar para orar e as pessoas serem curadas. É uma maravilha, irmão, quando nós vivemos, aleluia, antes da fornalha. Mas espera aí, algo aconteceu, o tempo passou, você está dizendo para Deus: Senhor, as promessas que o Senhor me fez, ainda na minha mocidade, as promessas que o Senhor me fez, ainda quando eu vim para a igreja, eu não estou vendo cumprir, eu não estou vendo essas promessas se cumprirem. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você não entrou ainda na fornalha, Deus pode a qualquer momento te lançar na fornalha. Mas espera aí, não fica com medo, não é para te matar, não é para tirar a sua vida, não é para você desviar, não é para você sair fora da igreja. Deus vai te lançar na fornalha para provar se é isso mesmo que você quer, se você quer mesmo pregar a palavra, se você quer mesmo ser um ganhador de alma, se você mesmo quer ser um pregador, ser um levita para louvar o nome de Deus. Ele vai te lançar na fornalha, e durante a fornalha, irmão, o processo é dolorido. Jesus. Durante a fornalha, a gente chora, geme, e como o nosso pregador Mirim disse, nós olhamos: Senhor, eu não estou te vendo dentro da fornalha, está dentro da fornalha. Você
Você não está vendo, mas Ele está lá. E o processo dói, irmão. Eu falo isso com convicção e certeza. E eu tenho certeza, se eu pegar esse microfone e dar para muitas pessoas aqui falarem do processo durante a fornalha, vai dizer, irmão, foi terrível. Mas só que o sábio Salomão está dizendo, o crisol é para a prata, o forno, a fornalha é para o ouro, mas Deus prova o coração. Por isso que no capítulo de número 23, versículo 10 do livro de Jó, a palavra de Deus disse, o Senhor conhece o caminho por onde ando, se Ele me provar, eu sairei como ouro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí, irmãos, a gente veja, né, aquelas correntonas de ouro, né, Aleluia, Jesus. aquelas pulseironas de ouro, mas quando você vai ver da onde saiu aquilo, era uma pedra bruta, sem formosura nenhuma, sem brilho nenhuma, mas foi jogada numa fornalha aquecida, e quando ela saiu dali, agora está reluzente, está brilhando. Ei, é isso que Deus está te dizendo nesta noite. O processo da fornalha não é fácil, arde, queima, a gente chora, a gente fica triste, a gente fica angustiado, até tentamos parar, mas se você tiver paciência, se você ficar quietinho no lugar que Deus te colocou, dentro da fornalha, ai, irmãos, a hora que você sair, glória a Deus. Eu citei aqui Jó 23, versículo 10. Aleluia. Irmãos, olha para ele. Olha, vamos olhar para o livro de Jó, irmão Jair. Como é que começam os primeiros versículos? Um homem íntegro. Um homem que era os pés e os braços do aleijado, os olhos dos cegos. Um homem íntegro, próspero, tinha de tudo. 7 filhos, 3 filhas, camelos. Era um homem na sua época, bilionário. Deus disse: vamos para a fornalha. Vamos para a fornalha, Jó. Quando Jó entra na fornalha, irmãos, imagina, pegar na alça dos caixões dos seus 6 filhos, das suas 3 filhas, para poder enterrar. Você já enterrou 6 filhos e 3 filhas? Quando Demoim saiu, matou o seu gato, veio os midianitas levaram embora, matou seus filhos. Jó está passando pela fornalha, aí vem os seus 3 amiguinhos, né? O que é isso? Você está em pecado. Você pecou, rapaz. Passar pelo que você está passando, ninguém merece passar isso. O que aconteceu? E Jó em silêncio. Aleluia. Vamos fazer isso aqui? Vira aí para o seu irmão e fala assim para ele: rapaz, ponta o dedinho assim e fala assim: você está em processo. É um processo dentro da fornalha. Aleluia. Eles estão lá, irmão, descendo a madeira em Jó, batendo, sem dó e sem piedade. E Jó com um caquinho de telha, mas em silêncio. Deus conhece os meus caminhos, e se Ele me provar, quando eu sair, vocês vão ter que ficar de pé. Vocês vão ter que ficar de pé e olhar e falar: olha que coisa linda. E não foi o que aconteceu? Quando Jó sai da fornalha, mas não é gostoso ler esses versículos, né? Nos últimos capítulos, versículo de Jó. E prosperou Deus. Deu a Jó tudo em dobro.
eu estou te dizendo, e Deus já confirmou isso aqui: quando você sair desta fornalha, você vai estar preparado para brilhar, para reluçar. Satanás vai querer tampar, vai querer ofuscar aquilo que Deus te deu, mas não vai poder. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é quem tirou você da fornalha. O Espírito de Deus é quem, aleluia, te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra e para dizer: se prepara, se prepara, se prepara. O pós-fornalha está chegando na sua vida. Barulho de fornos sendo abertos e vasos da presença de Deus saindo para povoar a terra. Deus está levantando uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas vão olhar e vão dizer o que aconteceu nesse dia. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 17, que a nossa momentânea aflição, leve e momentânea aflição, leve, mas é para contribuir, para gerar um peso de glória que está por vir. Aleluia, aleluia. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Essa pequenininha prova aí que você está passando, esse negocinho aí, pequeno e leve que você está passando, não vai comparar, não vai comparar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai colocar as mãos e Deus vai batizar com o Espírito Santo. Você vai estender as suas mãos, Jesus vai curar enfermidades incuráveis. Você vai abrir a boca para louvar, a presença de Deus vai inundar o ambiente. Quando eu olho, irmãos, para Misael, Azaria, Ananias, nome judaico, lá da Babilônia, eu aprendo muito. Por quê? Porque antes da fornalha que foi preparada, eles eram ministros da Babilônia, eram homens honrados, com dignidade, dentro de um país que não era o seu país, antes da fornalha. Aí eles colocam lá, faz o Deus da Babilônia, e eles colocam uma lei para adorar. Quando eles ouvissem o barulho da trombeta tocar, eles tinham que prostrar e adorar. Quando a trombeta tocou, que eles olham para trás, os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam de pé, não prostraram. Nós vemos, irmãos, que isso chegou ao rei. O rei disse: não, eles passaram por cima da minha lei, então vou jogar ele dentro da fornalha. A fornalha já estava quente, mandou aquecer mais 7 vezes, a ponto de os homens bombados, que pegaram os meninos e jovens para lançar na fornalha de fogo ardente, quando eles se aproximaram do calor da fornalha, mataram eles e jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha aquecida. Mas só, irmãos, que eles esperaram. E quando toda a fornalha, toda a caldeira, os irmãos que já trabalharam nisso, sabe, tem a porta de visita
para olhar lá dentro. Quando o rei, ele vai olhar lá dentro para ver como estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele olha. E ele não tinha miopia, viu, irmãos? Ele olha e veja, peraí, nós jogamos 3 e tem 4. Ele volta, senta no trono, limpa os seus olhos, abre a porta de visita e olha de novo. Mas é impossível, gente. Jogamos 3 jovens e eles não morreram, eles estão passeando dentro de uma fornalha aquecida. Olha, teve gente que já entendeu. Aí atrás já entenderam. Jogou 3, tem 4, alguma coisa errada nisso. Não, está certinho. Sabe por quê? Porque os meninos que eles jogaram lá eram da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém. Aleluia! Porque quando eles caem dentro da fornalha, irmãos, eles caem no joelho e no meio deles está o próprio Jesus. Porque quando o rei limpa os seus olhos e olha para dentro da fornalha, veja que o quarto homem, ele tinha a aparência do Filho de Deus. Ei, olha aqui, aleluia, aleluia. Irmão, você pode até estar dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas se você está com Jesus, com a presença de Deus, você não vai morrer. Você não vai morrer. O processo é dolorido, dói, machuca, mas na hora que você sair, você vai ver o nome do teu Deus sendo glorificado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando os meninos é tirado lá de dentro, o rei, na hora, traz o livro real, trouxeram o livro real, pega a caneta real, pegaram a caneta real. A partir de hoje, aqui na Mesopotâmia, na Grande Suméria, na Babilônia, está decretado: ninguém vai adorar outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Já pegou? A fornalha não é para te matar, a fornalha, aleluia, é para que quando você sair, você esteja preparado para levar o nome do teu Deus, engrandecendo, exaltando, aleluia, bendizendo. Aleluia. Jesus, ele subiu na cruz do Calvário. Quando ele ressuscitou, Filipenses, aleluia, Paulo escreve: e Deus deu-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que todos se dobram perante o seu nome, para que todos os joelhos se dobrem perante o seu nome. A fornalha, as provas, as lutas, as batalhas, é exatamente para isso, é para você adorar o nome do teu Deus, para você levar o nome do teu Deus para o seu vizinho, para o seu coleguinha, para lá na escola, na faculdade, aonde você estiver, as pessoas olharem e falar: que pedrinha linda, que pedrinha bonita é essa, está reluzindo, aleluia, está reluzente como ouro. Só para terminar, eu quero dizer uma coisa aqui para você nesta noite. Mesmo que você esteja dentro de uma fornalha, não murmure, não negue o nome do seu Deus. Abra sua boca e canta. Sabe por quê? Paulo e Silas, eles estavam na cidade de Filipe, cidade onde que os soldados que eram aposentados, eles iam para passar as suas vidas, o resto das suas vidas ali. Paulo foi lá, pregou em praça pública. Por causa da sua pregação, bateram em Paulo, arrastaram, nu, sem roupa,
e colocaram ele no fundo de uma prisão. Paulo e Silas estavam vivendo agora uma fornalha quente de fogo, tudo machucado, arrebentado. Paulo foi levado para lá como morto pelas mãos das pessoas. Mas só tem uma coisa: quando ele voltou, ele olha para Silas, não está na Bíblia, mas vou conjecturar. Ele olha para Silas: Silas, como é que está seu corpo? Está doendo, tem alguma coisa quebrada aqui, porque está doendo muito, está doendo também as feridas aqui, mas é só garganta. A garganta está ok, está boa, então vamos cantar. Mas que hino? Aquele hino que nós começamos a cantar lá na praça, ele bateu em nós. Vamos cantar aqui, irmão. À meia-noite eles começaram a cantar. Ei, quando você estiver dentro da prova, abra a harpa, pega a harpa, vai cantar, canta 1, 2, 3, 10 hinos. Sabe por quê? Porque quando eles abriram a sua boca para cantar, para louvar a Deus, aquele lugar estremeceu. A presença de Deus encheu aquele lugar. As prisões se abriram, as correntes caíram, as suas mãos, as suas algemas caíram, e o nome do Todo-Poderoso foi exaltado. Sou Adba, sou feliz.